E aí, tudo bem? Como é que vocês estão, gente boa? A gente aqui com mais um vídeo. E se você quer saber quais são as competências necessárias para um profissional no pós-pandemia, fica com a gente depois da vinheta. Então, agora eu gostaria de pedir para você para se inscrever no nosso canal Pedagogia em Foco com a professora Lucrécia. Aqui a gente traz as nossas redes sociais. Fique ligado, porque nós vamos trazer muito conteúdo legal para você. Vamos ver agora as nossas competências, não é? Quais são essas competências que nós precisamos desenvolver? O que é competência e o que são habilidades? Será que essas palavras são sinônimas? Ou elas se complementam? Não é? Vamos falar sobre isso também. E as principais competências que a gente traz para vocês hoje são as competências profissionais, as competências emocionais e as competências tecnológicas. Isso na concepção de Leandro Carnal, 2020, o novo normal. E eu trago para você um exemplo aqui de uma competência. Por exemplo, a competência de produzir um artigo, de escrever um texto. A gente precisa ter o conhecimento de como produzir esse artigo, como ter o domínio das normas da linguagem culta, entender o objetivo dos diferentes estilos de escrita e possuir um bom vocabulário. Então, tendo esse conhecimento, nós vamos agora utilizar uma habilidade, que é saber escrever e conhecer os comandos necessários para produzir um texto, utilizando um determinado programa de edição de texto, por exemplo, aqui o Word. Posteriormente, a gente vai envolver agora uma atitude. Uma atitude representa a vontade e a necessidade de produzir um texto com um valor e uma finalidade. Então, veja bem, uma competência, ela envolve esses três componentes aqui, que em síntese, o conhecimento, não é? Que é saber o que fazer, ter o conhecimento do que fazer. Envolve habilidades, que é saber fazer, ou seja, saber utilizar um editor de texto para escrever um livro, ou então saber escrever com o seu próprio punho um texto. E a atitude é você querer escrever esse texto, porque você pode muito bem saber escrever, você pode ser uma pessoa que tem grandes habilidades, né, de lidar com editores de texto e tudo mais, mas você pode não querer fazer. Então, de nada vai adiantar você ter o conhecimento, ter a habilidade e não querer fazer. Então, de certa forma, essa competência sem a atitude, ela não está completa. Sem a habilidade, ela está incompleta. E sem ter o conhecimento, você não vai para lugar nenhum. Então, na definição de Lino Macedo, ele nos diz que competência é a habilidade de ordem geral, enquanto que a habilidade é uma competência de ordem específica. Então, a gente pode ver que essas duas palavras, elas se completam, elas não são sinônimos, mas elas se completam, competências e habilidades. Trazendo aqui agora as principais competências profissionais para esse momento de pandemia e pós-pandemia, e uma delas que considero bastante interessante é a estratégia, tá? A estratégia que significa, né, no sentido pessoal e profissional, quando a gente vive num momento de mudanças, né, requer da gente algumas habilidades e preparo para que a gente possa agir com uma visão sistêmica, uma visão de eficiência e rapidez,
para poder construir situações desejáveis, positivas, tanto para si quanto para a equipe onde você está envolta ou a organização da empresa ou da escola onde você trabalha. Outra competência, além da estratégia, é a produtividade e gestão do tempo. O que eu quero dizer com essa competência? Que, na verdade, você precisa priorizar atividades e recursos em uma determinada rotina. Se você trabalha manhã, tarde e noite, quais são as suas prioridades? Quais são os recursos que você vai utilizar para poder desenvolver a sua rotina para que você tenha realmente uma diminuição do gasto de energia determinado para desenvolver essas atividades. Então, produtividade é você priorizar atividades para que você tenha ganho de tempo e gaste e dispense menos energia. Outra competência é propósito, tá? Uma pessoa que não tem um propósito é uma pessoa que vai ser de fácil ser impactada com situações negativas e até usufruir de uma má saúde. O que eu quero dizer com isso? Que todos nós precisamos de um propósito de vida. Se você não tem ainda o seu propósito de vida, busque esse propósito de vida por meio de uma profissão. Então, procure encontrar qual é o seu propósito de vida e, após isso, buscar o propósito profissional. A liderança, sendo outra competência que é a capacidade que nós temos de influenciar positivamente as pessoas que vivem ao nosso derredor, as pessoas com quem nós trabalhamos. Então, você tende a influenciar as pessoas que estão próximo de você. As competências emocionais estão, como o nome já diz, né, estão relacionadas às emoções. Então, quais são essas competências que a gente precisa desenvolver ou que você já tem, não é? Mas que, como toda habilidade, para a gente ganhar, a gente precisa executar, não é? E como é que nós estamos colocando em prática essas competências emocionais? Então, a primeira delas é a aprendizagem. A aprendizagem é uma competência em que nós precisamos estar aprendendo constantemente e reaprendendo novos conhecimentos, novos conceitos. Então, isso significa dizer que nós temos que aprender a vida toda, ou seja, desde que nascemos até o fim de nossa vida, a nossa vida é uma constância, essa aprendizagem no nosso dia a dia. A resiliência é a capacidade que uma pessoa tem de resistir às dificuldades e os problemas da vida. Você já parou para pensar como é que você reage aos problemas e às dificuldades que aparecem na sua vida? Como foi que você reagiu agora nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo? Então, se você sabe como é que você resistiu, você pode identificar se você tem essa resiliência ou não, né? Se você está passando bem, está passando de boa, e inclusive influencia outras pessoas também a saber atravessar esse momento difícil, então você é uma pessoa resiliente. A gente tem ainda aqui a inteligência emocional, né? Então, essa inteligência emocional, ela se refere a você avaliar as suas próprias emoções.
Bem, se eu sei que eu não tenho, assim, bastante resiliência para enfrentar uma dificuldade, um problema, então eu vou me abster, eu vou me esquivar de determinadas situações para que meu emocional não se abale, tá? E se eu não posso fazer isso, eu reconheço isso e busco ajuda em outros profissionais para que eu possa atravessar esses momentos difíceis e essas dificuldades. Então, assim, eu reconheço as minhas emoções, eu avalio as minhas emoções e também consigo identificar as emoções em outras pessoas. A autonomia, ela está relacionada a solucionar problemas, ou seja, é uma tomada de decisão, onde eu decido o que fazer em determinado momento, em determinada situação, mas eu decido de uma forma que traga respostas positivas, né, com as decisões que eu venha a tomar. Então, essa autonomia está relacionada com tomada de decisão, com gestão e decidir de forma correta. A empatia. A empatia, ela até parece com a inteligência emocional. Acontece que a empatia, ela está no fato de você compreender o emocional do outro, da outra pessoa. Enquanto que na inteligência emocional você avalia e identifica a emoção, a sua emoção e a emoção das pessoas, na empatia você se coloca no lugar delas, você consegue compreender como é que está a emoção do outro. Então, assim, com essas competências, você consegue realmente conseguir atravessar momentos difíceis, né, e consegue conviver de uma maneira boa, com bons relacionamentos nos ambientes onde você está inserido. E trazendo agora as competências tecnológicas, né? Essas competências elas estão ligadas a atualizações profissionais, né? Ou a atualizações de competências. Por quê? Você vai ganhando essas competências à medida que você se atualiza, não é, na sua profissão, e você ganha novos conhecimentos. Então, com isso, você vai ter a capacidade de se adaptar às situações corriqueiras que vão aparecer no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, essa adaptabilidade é você conseguir ou saber se moldar a novas circunstâncias da vida, as intempéries da vida. E a outra competência tecnológica é chamada de transformação digital. É o seu reinventar-se diante dos processos de gestão. É você conseguir colocar em prática novos tipos de gestão, utilizando o que a gente pode dizer de tecnologia, criando assim uma nova cultura digital. E a conectividade, né? A conectividade, a gente já costuma dizer que às vezes você entra em sintonia, em conectividade com outras pessoas, né? Então, realmente, na prática, essa conectividade é você estar ligada a outras pessoas, está ligada pelas redes sociais, está ligado por meio de plataformas, está ligado por meio de tecnologia, é você se atualizar e saber utilizar essas redes sociais para criar objetivos individuais e coletivos. Então, se você se conecta para solucionar e criar objetivos
para uma coletividade, então, de fato, você está com domínio de uma competência tecnológica. A outra competência seria a cooperação, tá? A cooperação, ela está voltada para o trabalho em equipe, tá? Porque se você faz parte de uma equipe e você se preocupa com os objetivos gerais dessa equipe, desse coletivo, então você realmente está conectado, você está direcionado para apoiar essa equipe de forma que você esteja utilizando essa competência de cooperação. E por último, a nossa última competência tecnológica, que ela é muito ligada à transformação digital, que essa inovação, essa transformação digital é voltada para uma nova forma de gerir, de gestão de empresas. Essa inovação também é uma cultura e um método de gerir, de gerir, mas gerir de nova maneira, de uma nova forma. Então, desse jeito, a gente consegue trazer para vocês aqui essas competências tecnológicas que nós conseguimos estar adquirindo durante esta pandemia e que vai ser de grande ajuda para qualquer profissional no pós-pandemia. Então, desenvolver essas competências, mais do que nunca, é uma maneira de você estar se atualizando e de você estar inserido no mercado de trabalho. E a gente finaliza aqui agora com uma mensagem do grande Samitiba, o pensador Samitiba, educador, diz o seguinte: quem nada faz, por nada responde. Então vamos refletir o que nós estamos fazendo nesse momento, nesse período da nossa vida, o que a gente vai responder pelo que nós estamos fazendo hoje. E finalizando ainda, pedir novamente que você se inscreva no nosso canal, deixe lá o seu joinha, deixe aquele like. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Então, tchau, tchau e até na próxima aula.